Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No extremo sul do planeta, a ilha Deception ergue-se como um anel vulcânico aberto ao mar, um porto natural em plena Antártida que já abrigou baleeiros, abrigos de guerra e, mais tarde, estações científicas. Ao seu redor, o arquipélago das Shetlands do Sul testemunhou a corrida por recursos no início do século XX, a presença estratégica durante a Segunda Guerra e a tensa vigilância da Guerra Fria. A assinatura do Tratado da Antártida, em 1959, transformou o continente em um laboratório global, mas não apagou o magnetismo de Deception como palco de eventos estranhos, entre noites intermináveis, auroras silenciosas e a respiração quente de um vulcão ativo sob o gelo, nasceram relatos de luzes impossíveis sobre a caldeira de Port Foster, inaugurando um enigma que resiste há décadas. O fenômeno, descrito por testemunhas como globos luminosos ou lentículos prateados, surgiria sobre o anel da ilha, pairando sem ruído contra ventos cortantes, mudando de direção com brusquidão e, em certos relatos, mergulhando em neblina vulcânica para reaparecer em outro ponto da enseada. Em noites de céu límpido, haveria deslocamentos angulares e acelerações incompatíveis com aeronaves conhecidas. Em noites de nevasca ou baixa visibilidade, clarões difusos tremulavam sobre as fumarolas, como se uma inteligência observasse a partir do próprio halo de vapor. Diferiam das auroras, que se espalham em cortinas e arcos, e também dos raros fenômenos solares como parelhos, geralmente presos ao disco do Sol. O que pairava sobre Deception parecia autônomo, localizado e, para muitos, deliberado. A ilha teve presença militar e governamental constante, ainda que sob o manto do tratado. Durante a Segunda Guerra, a Operação Tabarim britânica instalou bases no setor, e mais tarde, argentinos, chilenos e espanhóis mantiveram estações sazonais e permanentes na região de Deception. E foi nos anos de maior atividade que a ilha acordou debaixo de cinzas em 1967, 1969 e início de 1970. Erupções súbitas danificaram instalações e forçaram evacuações rápidas. Em meio a alarmes, evacuações por mar gelado e leituras magnéticas erráticas, surgiram comunicações internas, relatando luzes não identificadas sobre o interior da caldeira e ao longo das cristas. Partes desses relatos circularam entre comandos navais e diretorias meteorológicas, na forma de anotações em diários de bordo e transcrições de rádio, quase sempre com a cautela burocrática de quem descreve um fato sem assumir o que ele é. Testemunhos esparsos emergem de diferentes décadas, compondo um mosaico mais sugestivo do que conclusivo. Técnicos argentinos na base Decepción mencionaram, na década de 1980, um objeto oval azulado que acompanhou em silêncio uma patrulha a pé por alguns minutos, mantendo distância fixa acima da borda da cratera, antes de desaparecer como se tivesse sido apagado. Membros do contingente espanhol, já nos anos de 1990, registraram no diário científico sequências de luzes escalonadas, 3 pontos em linha que se moviam contra o vento e depois se reordenavam em triângulo, sem eco em radares portáteis. Navegadores chilenos, ao cruzarem a entrada de Port Foster sob neblina espessa, anotaram um foco amarelado girando sobre as águas internas, com reflexos no mar calmo, porém nenhuma fonte luminosa identificável na costa ou nos navios. Em comum, esses relatos sustentam uma característica incômoda, a de fenômenos com contorno e comportamento, mas que se recusam a deixar um rastro instrumental robusto. Há também a documentação material, fragmentária e discutida. Fotografias de longa exposição tiradas de Whalers Bay exibem traços luminosos em zigue-zague, que podem ser compatíveis com estrelas sob tripé instável, ou com drones inexistentes à época, e por isso permanecem na gaveta da dúvida. Páginas de logbooks mencionam luzes executando manobras não convencionais, acima das fumarolas, frequentemente correlacionadas a picos de atividade térmica e a leituras magnéticas anômalas. Em temporadas de inverno, algumas comunicações de emergência registraram interferências curtas e súbitas no rádio, simultâneas aos relatos visuais, sem que o fenômeno se repetisse de modo previsível para estudo controlado. As hipóteses convencionais são numerosas e, em grande parte, plausíveis no contexto de Deception. O vulcanismo ativo libera gases e produz gradientes térmicos intensos que geram miragens complexas. A combinação de gelo, cristais suspensos e baixa incidência solar cria parelhos e halos lunares que, sob certos ângulos, parecem fontes móveis.
Em noites de tempestade geomagnética, as auroras podem se condensar em formas discretas, confundindo observadores cansados por longas jornadas no frio extremo. Descargas atmosféricas raras, como o relâmpago globular, ofereciam outro candidato. Há ainda a possibilidade de luminescência piezoelétrica, causada por tensão em rochas basálticas durante eventos sísmicos, hipótese debatida em geofísica para explicar luzes sísmicas em regiões vulcânicas. E não se pode subestimar o papel das condições operacionais, onde gelo, fadiga e isolamento influenciam a percepção e a memória. Do outro lado da balança, permanecem dados que resistem ao descarte simples, a coincidência entre diferentes equipes, ao longo de anos separados, descrevendo padrões de voo contra o vento, sugere algo além de reflexos. Certos relatos vinculados a momentos de erupção relatam luzes que parecem interagir com a pluma, contornando nuvens de cinza, de forma a manter distância constante, comportamento difícil de atribuir a fenômenos puramente ópticos. E a ausência de ruído mecânico em condições de silêncio absoluto, apontada repetidamente, afasta a possibilidade de aeronaves convencionais conhecidas nas épocas mais antigas dos relatos. Governos, por sua vez, adotaram postura prudente. Arquivos de avistamentos aéreos não identificados liberados por diferentes países mencionam a Antártida apenas de passagem, com ênfase em carência de dados instrumentais. Missões conjuntas sob o guarda-chuva do tratado priorizam segurança e ciência, e quando fenômenos são reportados, normalmente são encaminhados a meteorologistas, geofísicos e especialistas em comunicações. Ao final, a maioria dos casos termina classificada como insuficientemente explicada, não por sugerir o extraordinário, mas por não oferecer o mínimo exigido para uma conclusão firme. Hoje, a ilha Deception continua ativa e estudada. Instrumentos modernos monitoram a caldeira, detectam tremores e medem o pulso magnético da ilha. Se o mistério UFO persiste, ele se move nas frestas entre a curiosidade e o método, onde a natureza cria ilusões convincentes e onde, ocasionalmente, algo não catalogado risca o céu gelado. As conclusões provisórias indicam uma confluência de fatores naturais excepcionais, capazes de enganar olhos treinados. As lacunas, contudo, lembram que a ausência de prova não é prova de ausência e que a Antártida guarda segredos com paciência mineral, até que uma observação multissensorial e replicável ocorra, com dados ópticos, térmicos, magnéticos e de rádio sincronizados. O enigma de Deception permanecerá como começou, uma narrativa documentada pela incerteza, suspensa sobre o anel fumegante de um vulcão no fim do mundo.